Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos seguir com a nossa pauta que estava em aberto ainda sobre as leis morais. Acompanhe aí, não é isso, Valdir? Exatamente, meu caro. Agora que o Dayan retornou, nós vamos falar de um assunto que ele adora. Igualdade. Bora lá, Dayan. Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós já demos início lá atrás, no nosso episódio 51. Muito bem, então a gente tem um compromisso de completar essa pauta, a gente está seguindo com as gravações agora. Temos novidades aí nas nossas redes sociais, a gente está tentando dar uma movimentada para acompanhar o interesse de vocês, né, para prestigiar e fazer valer a pena o esforço de vocês, o interesse, a atenção. Nós somos muito gratos porque os números do podcast estão sempre muito bons e mesmo que a gente não tenha uma frequência grande nas redes sociais, a gente não consiga manter a presença ali, representando o cast, vocês estão nos dando um retorno muito interessante com os números de downloads e compartilhamentos. Agradecemos muito por isso e estamos festejando o interesse de vocês, tentando criar novas estratégias aí com o uso de novas ferramentas, tá? Muito obrigado, compartilhem os episódios lá do YouTube, do seu player de podcasts favoritos, qualquer que ele seja, estamos em praticamente todos, e também deem o like lá no lançamento do episódio no nosso Instagram, @castdosespíritos. Pode mandar suas perguntas pelo direct, agora no meio do ano a gente vai ver se volta a fazer um episódio comentando perguntas, anotações que vocês deixaram pra gente nas redes e outras mais. Muito obrigado mais uma vez, vamos em frente com o episódio, né, Dayana? Então, Rodolfo, vamos dar continuidade aqui no nosso episódio. Eu quero então situar os nossos ouvintes e nós vamos tratar da igualdade entre homens e mulheres, um assunto que nós já iniciamos no episódio que foi publicado em janeiro, né, o nosso episódio 51. Lá nós estabelecemos, inclusive, premissas importantes, a criação do espírito, a igualdade entre os espíritos, que eles são criados, né, iguais, que o espírito não possui um sexo e que esses espíritos encarnam em corpos masculinos ou femininos. Dando prosseguimento nessa temática, nós vamos analisar esse assunto, então, sob a ótica do gênero, que já é um aspecto diferente. Bom, para nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos precisar, então, definir alguns conceitos aqui, porque os nossos ouvintes podem não estar, né, familiarizados com toda essa nomenclatura. Então, parece importante primeiro fazermos essa introdução para depois nós podermos, aí sim, discutirmos os pontos. Então, eu quero iniciar estabelecendo, melhor dizendo, um conceito de gênero que a gente possa trabalhar daqui para frente, então. Quando nós falamos de gênero, então, ouvintes, nós estamos nos referindo a uma construção social, que ela diz respeito aos papéis e aos comportamentos que são associados a um determinado sexo biológico. Você provavelmente já ouviu frases como menino não chora, menino veste azul, menina veste rosa, né, que meninos não podem brincar com bonecas, meninas não podem brincar com carrinho e coisa do tipo. Então, isso na verdade são construções sociais, isso não tem nenhuma relação com o sexo masculino ou feminino. Ocorre que hoje nós convivemos com pessoas que, independentemente do sexo do seu nascimento, elas não se identificam com esse gênero que lhe corresponde. Nós temos hoje homens e mulheres que se percebem como de um gênero diverso do sexo que elas possuem, que são chamados transgêneros. Assim como nós temos pessoas que se identificam como não binárias, ou seja, elas rejeitam ambos os gêneros. E temos ainda aquelas pessoas que transitam bem entre os dois gêneros, que são chamadas de gênero fluido. E por fim, pessoas que se identificam, né, como tendo os dois gêneros. Então não é nenhuma questão de escolha. Eu tenho os dois gêneros, ou seja, elas são chamadas de bigêneros. Então entendam, sexo é uma coisa e gênero é outra. Embora socialmente ela seja relacionada com o sexo masculino ou feminino, ou pelo menos inicialmente, né, foi feito isso até para ter uma divisão daquilo que era masculino, daquilo que era feminino, hoje nós já temos um espectro imenso tratando dessa temática. Bom, e aí, dentro dessa complexidade toda, existe uma comunidade, né, como a gente costuma falar, a comunidade LGBTQIA+,
PN+, e eu não sei se de ontem para hoje já foi incluída uma nova sigla, mas estávamos no N aqui, né, Valdir? Descobrimos isso, inclusive, bem recentemente. Estávamos, quando eu fiz o episódio, ouvintes, nós estávamos no LGBTQIA+. E aí já foram acrescentadas mais duas letrinhas aqui nessa sigla, né? Pois bem, então rapidamente para a gente entender, nós precisamos abordar dois tópicos. Então, rapidamente aqui a sigla e depois o outro tópico seria o cisgênero. Muito bem, então essa sigla LGBTQIA+PN+, ela engloba uma diversidade dessa comunidade, vamos chamá-la comunidade gay aqui com todo o nosso carinho. O L, então, diz respeito a essa identificação das pessoas que são lésbicas, o G, os gays, B, os bissexuais, T, os transgêneros, o Q, os queer, I, os intersexuais, o A, os assexuais, o P, os pansexuais, e os N, que esses que eu já abordei, que são os não binários, que não tem nenhum dos gêneros. E a sigla mais, ela abrange outras identidades e outras orientações que não estão ainda, né, explicitadas nessa sigla, deixando claro ou deixando em aberto e reconhecendo que existe ainda uma diversidade da experiência humana que ainda não foi ou explorada ou identificada, mas que ainda não está aqui. Muito bem. Com relação a todas essas terminologias, leis, de gays, lésbico, bissexual, assexual, nós não vamos entrar aqui nos pormenores, mas para os nossos ouvintes seria sempre bom fazer uma pesquisa para entender melhor o que significam também cada um desses. Mas para o nosso assunto, o importante é saber que existe uma comunidade muito diversa e que vê essa questão do gênero de uma forma muito diferente daquela tradicional. E por fim, devemos falar do conceito de cisgênero, porque há muita confusão. A gente acaba confundindo essas terminologias todas. Então, ouvintes, é o seguinte: uma pessoa cisgênero é alguém cuja identidade de gênero ela corresponde exatamente ao sexo que lhe foi atribuído, né? Então, a pessoa ela nasce homem e ela se identifica completamente, né, com o sexo. Então, aquelas tarefas, vamos dizer assim, né, que lhe foram atribuídas, né, para o sexo masculino, ela casa bem isso, né, o famoso homem hétero ou a mulher hétero. Então, eles se identificam com o sexo do seu nascimento. Então, se uma pessoa é designada mulher ao nascer e ela se identifica como mulher, ela é considerada cisgênero, o que é o oposto do transgênero, onde há uma diferença entre o sexo atribuído no momento do nascimento e a identidade de gênero da própria pessoa. Muito bem, estabelecido isso, nós vamos então agora sim entrar na nossa temática. Enquanto você falava aí, eu estava ouvindo você falar sobre as siglas e acho que eu fiquei com uma questão aqui batendo no fundo da mente que eu queria ouvir você e o Rodolfo, na verdade. Se vocês têm uma opinião sobre isso, porque eu confesso que não me dediquei muito a pensar nesse problema. Então, antes da gente entrar no aspecto relação contemporânea da, digamos, diversidade do ser humano, cara, você já pensou, algum de vocês já pensou sobre por que é importante dar esses nomes, colocar essas palavras dentro de um hall de identidades? Valdir, eu não estudei a ponto de saber a razão, mas eu imagino que isso esteja relacionado, e sempre um aspecto importante quando se é uma minoria, a visibilidade que esses grupos têm, porque eles são minorias dentro de uma minoria, né? Dentro desse universo LGBT, QI, PN+, e tal, existe um grupo que ainda não participa da sigla, ele não tem a visibilidade. Pode ser que os intersexuais ou os assexuais, eles não tenham a mesma visibilidade que têm os gays e as lésbicas. Então, me parece que tem muito a ver com isso, de dar visibilidade a esses grupos, mas provavelmente não só. Não sei o que o Rodolfo acha.
Tem um elemento fundamental aí, né, que é histórico, é muito importante, não pode ser esquecido, porque a gente vive em comunidade, numa organização comunitária, o valor e o reconhecimento que cada um de nós tem é fundamental para a gente ter uma vida boa, e é a origem de todos os preconceitos e etc, e na origem de todas as formas de opressão, exclusão e etc, incluindo o racismo, preconceito contra os grupos, as pessoas, né, os indivíduos LGBTQIA+, e enfim, isso vale também para grupos que não são minoritários no sentido populacional, mas que têm poucos direitos ou poucas condições de lutar ou falar em nome dos seus direitos, como crianças, por exemplo. Na raiz de tudo tem o modo como nós organizamos a comunidade, nos relacionamos e como nós aparecemos uns diante dos outros. Não só no ambiente privado, mas no ambiente público, né? Assim, nossa existência depende de como nós somos vistos, nos relacionamos e como as condições de igualdade são bem defendidas no espaço comum para que a nossa vida possa ter o mesmo valor que a vida de todo mundo. E um elemento fundamental disso é como a interação social acontece. E ela acontece por meio do discurso. A interação social é um discurso, ela circula, a palavra circula, né? O falar de si para os outros é um elemento fundamental da interação social humana, né? E então, assim, existe uma longa história de lutas relacionadas com o combate à exclusão e à opressão, tendo por fundamento a disputa do espaço de convivência comum, né? A disputa para não só participar desse espaço comum de convivência, para não só ser visto, mas para ser levado a sério, né? Para ser respeitado, para ter o mesmo valor que as pessoas que estão ali ocupando o centro desse espaço sempre tiveram. E aí, nesse ponto, as palavras importam. Elas importam muito porque o jogo social, ele é fundamentalmente, né, falando apenas em termos ocidentais, né, desde a polis grega, o jogo social é a circulação da palavra em primeiro lugar, né? Esse, inclusive, é o elemento fundamental da polis grega. A polis grega era um lugar diferente, por quê? Porque ela possuía um espaço protegido, seguro, em que as pessoas podiam se encontrar e falar livremente sobre o que pensavam. Mas assim, falar livremente significava estar lá, poder falar e ser ouvido enquanto fala. Ser ouvido com atenção, ser levado a sério. Então assim, o que é um cidadão? Um cidadão é alguém que pode ir até a ágora, até aos locais públicos e subir no caixote e dizer, peraí, as coisas estão erradas aqui e eu gostaria que vocês prestassem atenção porque o que eu tenho a dizer é importante. Inclusive há uma relação muito profunda entre razão e uso da palavra. E o terceiro elemento aí é o uso da palavra em público. Então assim, o que é um ser humano? O ser humano é um bicho que fala diante dos outros, é escutado e tem a chance de argumentar. É isso, a razão é essa coisa mais complexa, né? Então, o uso público da palavra é um elemento fundamental da interação humana. Essas siglas, elas não são vazias, elas são feitas de muita luta, de muita história, de muito sangue derramado. E assim, onde que esse sangue é mais derramado? Quando essas pessoas querem ocupar justamente esses espaços. Quando elas querem ir até os locais de convivência comum, onde o poder político se manifesta, onde elas podem ser mais vistas e dizer assim, olha, eu não sou igual a vocês desse jeito. Eu sou igual a vocês aqui, mas aqui eu sou diferente, então eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu preciso para viver bem aqui, assim como eu vou prestar atenção em vocês. Então assim, dar um nome, dizer esse nome, não é uma coisa superficial, não é algo artificial. Na verdade, é um elemento constitutivo do modo de ser da pessoa. Então que o indivíduo possa chegar e dizer assim, olha, eu sou esse A aí, sabe? Porque eu não sou igual ao G, o L, o M, o X, etc. Não sou. E qual é o problema de eu vir aqui e pedir para vocês que vocês me levem a sério, me chamando como eu gostaria de ser chamado, me tratando como eu gostaria de ser tratado? Qual o problema? Porque afinal de contas vocês construíram uma sociedade em que vocês dão nome para suas posições, dão nome para suas representações, dão nome para sua cultura e sua tradição, e ninguém nunca ficou aqui reclamando muito. Então não é pouca coisa, é claro que às vezes é meio, um pouco, é difícil, né? Porque como muda rápido, por exemplo, né? As pessoas desacostumadas, às vezes que não moram em grandes centros urbanos, né? Onde a circulação dessa informação não é tão presente, talvez elas fiquem mais assim, olha, onde isso vai parar? O mundo vai acabar? Não vai acabar mundo nenhum. Sempre foi assim. É que a história está cheia de histórias de poder dominantes
que não são muito benevolentes, nem um pouco benevolentes, com grupos mais vulneráveis ou minorias, ou mesmo que não sejam minorias populacionais, grupos mais vulneráveis que não conseguem ser ouvidos. E um elemento fundamental de existir numa comunidade política é que você possa atribuir a si mesmo, né, a sua identidade e ser respeitado por causa dela. Então, nesse ponto, por mais desconfortável que possa parecer, as pessoas de mais boa fé, mais abertas, elas precisam fazer esse esforço. Elas precisam, elas não podem apontar, sabe, lembro, né? A gente falava assim, aquela vozinha lá do centro, né? Aquela senhorinha. Eu falei, mas por que você tá chamando essa pessoa de idade de senhorinha? Pô, tá encanando aí com o meu senhorinha, a gente sempre chamou velho de senhorinha, né? Não, mas ela é uma pessoa menor pra você, ela vale menos, o que ela levantou a mão pra reclamar, né? Então a reclamação da senhorinha vale menos, essas coisas estão no discurso como um efeito da vida. O discurso não é pouca coisa. É porque a gente não leva velho a sério, entendeu? Essa idosa mais velha. Mas ela tá aí, ela põe a água, ela limpa o centro, ela passa um pano no chão, ela levantou a mão pra reclamar, mas ela é uma senhorinha. A mesma, lembra tem um pretinho lá no time. Lá no nosso time sempre teve um pretinho. Lembra aquele pretinho que jogava não sei onde? Então você tenta dar uma amenizada e tal, né? Mas, cara, você não pode repetir esses termos, porque esses termos são opressivos e excludentes, e eles sempre foram. O desconforto agora de ter que entender é seu, mas se você é uma pessoa honesta, de boa fé, que compreende que nós precisamos adaptar os valores e a ética do nosso tempo, né, com mais rigor, tem que prestar atenção nisso. Então, quando você falava, é interessante quando a gente senta para conversar sobre isso, porque eu acabo ouvindo coisas que são novas para mim e que não são óbvias, assim, talvez. Porque eu achava que a colocação dessas siglas era um farol para o indivíduo que estava dentro de uma destas situações. Então, de repente, aquele adolescente que não se sente dentro da majoritariedade dos desejos afetivos da sua turma de colegas e não sabe o que está sentindo, ao ver uma dessas explicações, pode perceber, eu sinto isso aqui. Eu não estou iludido com o que eu sinto. De fato, existe a chance e a possibilidade de eu me sentir diferente, e esta é uma das posições conhecidas no mundo. Então, dando um exemplo, o garoto da escola cresceu sendo estimulado a participar das aulas de luta, a jogar futebol, a não brincar de boneca, a ter sempre o cabelo curto, a não lidar com as maquiagens da mãe ou das irmãs, que de repente chega à adolescência e vê todos os seus amigos interessados nas meninas da sala ou das outras salas, enquanto ele está interessado nos meninos. E sem ele saber que isso que isso é conhecido dos outros e que há um lugar para ele não consegue talvez se identificar. Não há dúvida, para a maior parte de nós, de que se sabe, desde a antiguidade clássica que o Rodolfo gosta tanto, no Ocidente, de que alguns homens sentem atração por outros homens e de que algumas mulheres têm atração por outras mulheres. E, inclusive, isso é tão óbvio na nossa história que houve quase que sempre um crime específico para isso. Um crime para se ter relações sexuais com alguém do mesmo sexo. E esse é um crime tão tradicional, digamos assim, que eu estava mexendo esses dias nos livros aqui em casa e eu encontrei uma cópia, um livro do Dorian Gray. Dorian Gray foi um livro que fez um sucesso absurdo, acho que todo mundo meio que conhece a história, nem que seja por alto, né? É um sujeito que consegue produzir um evento mágico em que ele pode fazer qualquer maldade e nada reflete nele. Ele mantém-se sempre jovem e tudo o que há de ruim acaba sendo aplicado numa imagem, num quadro que foi pintado e que ele esconde. Então ele vai se deteriorando neste quadro. O retrato de Dorian Gray, né? Exato. Esse livro foi escrito por um britânico chamado Oscar Wilde. Oscar Wilde era casado, ele era o que na época se chamava um dandy. Um homem que ditava a moda, a forma de se vestir, o que beber, o que comer. Ele era famoso na noite de Londres dos anos 1880, 1890, por aí. E ele era casado, tinha um filho, publicava peças, publicava livros, tinha um alto padrão de vida e ele teve um caso duradouro com o filho de um nobre
britânico. E um dia o pai desse garoto faz uma série de acusações contra o Oscar Wilde, eles vão parar na corte, e na corte acabam comprovando que o Oscar Wilde era gay e tinha um caso com alguns jovens de Londres. Ele foi preso, se não me engano, 5 anos preso em Londres, perdeu o direito aos bens que ele possuía, perdeu o direito à renda dos livros, e ao sair de Londres ele acaba se mudando para Paris, ele morre em Paris. Enfim. O curioso dessa história não é ele ter sido preso em 1890 alto por ser gay, é que ser gay ou ter relações com outro homem era crime no Código Penal britânico e alemão até os anos 1990 e alguma coisa. Até pouco mais de 30 anos. Então, a sexualidade não heteronormativa, ou seja, de um homem que se vê homem e que tem relações afetivas com uma mulher que se vê mulher, era crime em boa parte da Europa super, hiper civilizada, segundo ela, até pouco tempo atrás. Isso significa que quando eu, Daya e Rodolfo nascemos, ainda era crime em alguns países na Europa a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. E ainda é crime em boa parte do mundo. E ainda é crime condenado com pena de morte em muitos países, especialmente países islâmicos. É uma tradição dentro do movimento gay sempre se lembrar disso, de que nos países islâmicos é onde se pratica com mais frequência a pena capital contra gays por serem gays. Só te interrompendo, Valdir, embora no Brasil, no nosso Código Penal, vamos dizer assim, dos civis, praticar sexo com pessoas do mesmo sexo não seja crime, no Código Penal Militar é. Então, só um detalhe que um juiz federal amigo meu me apontou nesse crime do Código Penal Militar. O crime penal do Código Penal Militar não é ter sexo com outra pessoa do mesmo sexo. É ter sexo na instalação militar. Não, a própria nomenclatura dele, né, o nomen iuris, inclusive, é pederastia. É só entre os homens, não se refere nem entre as mulheres. É? É. Bom, eu confesso que nunca fui olhar o Código Penal Militar, então... É só para trazer um fun fact para nós. É que no Brasil existe o crime, embora num ambiente militar. 10 anos atrás eu estava tirando curtas férias e eu acabei sendo entrevistado, talvez, em Nova York por um garoto que trabalhava para uma ONG que recolhia donativos na rua para acolhimento de jovens que fugiam de casa por causa de abusos dos pais. Por serem gays, eles eram maltratados, enfim, sofriam violência. E enquanto eu conversava com esse rapaz, ele me explicava que, na época, 13 estados americanos ainda condenavam a prática de atos sexuais de pessoas do mesmo sexo. E ainda havia prisões nos Estados Unidos acerca disso. Não havia até aquele momento uma plena liberdade de vivência afetiva. Então, é um assunto absolutamente relevante. E já que você falou em fun facts, Daya, hoje é 28 de junho, dia em que se celebra Stonewall, um marco da luta dos direitos LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Um grupo de policiais invadiu uma conhecida casa de travestis em Nova York. E iniciou um monte de movimentos e protestos da comunidade gay como um todo em Nova York, tentando diminuir a violência e a repressão policial contra os gays. E veja, não era uma casa desconhecida, era uma casa conhecida, o que significa que as pessoas sabem da existência, elas conhecem, elas vão lá e a comunidade toda sabe o que acontece lá. Sabe que são homens que vão para ter encontros afetivos e que às vezes são homens vestidos de mulheres e que se sentem dessa forma. Então, me parece que sim, é óbvio que existe uma importância em dar nome a estas variedades da personalidade humana, talvez, essas variações da personalidade humana, mas eu confesso que na minha mente era no sentido reverso ao que o Rodolfo estava falando. Era para ajudar aqueles que se encontram dentro de um destes espectros a se sentirem pertencentes a um lugar, ou a saberem o que elas são. Elas terem noção de que elas são uma bola preta no meio de um monte de bolas vermelhas. Perfeito. Vou só, Valdir, dar uma atualizada jurídica aqui e fazer uma correção. Estou desatualizado. Realmente você tem razão. Com relação ao crime lá de pederastia do Código Penal Militar, eu estava fazendo uma busca aqui para conferir o termo. Ele proibia o crime, na verdade, o militar de praticar sexo nas instalações
homossexual ou não, e houve o julgamento de uma DPF pelo STF e eles declararam o termo homossexual e pederastia como inconstitucionais e incompatíveis com o sistema constitucional. Então hoje realmente é apenas... O delito permanece apenas para a prática de ato libidinoso, enfim, o sexo nas instalações militares. Perfeito. Hoje, então, me corrigindo aí, ouvintes, não temos mais esse crime horroroso de pederastia nem no regime militar, vamos dizer assim, né? No ambiente militar. Seguindo então aqui o nosso cronograma, nós já falamos um monte, mas a ideia aqui, ouvintes, é nós discutirmos como é que a doutrina se posiciona a respeito desse tema, porque isso não era discutido na época de Kardec. Então, o que a doutrina hoje nos fala sobre isso? O espiritismo ele entra em choque com a realidade social? Ele precisa de uma atualização? Ou a doutrina está em conformidade com essa realidade do nosso tempo? A ideia de gênero, né, como uma construção social, ela sugere que os papéis e comportamentos que são associados a homens e mulheres, eles não são inerentes ou biologicamente determinados, mas são, na verdade, criados e reforçados pela sociedade, né? Desde o nosso nascimento, nós somos bombardeados por todos os lados, por situações, comportamentos, seja da família, seja dos amigos, seja da televisão, e eles vão, obviamente, nos moldando. Muito bem. Isso tudo inclui expectativas, né, sobre como as pessoas elas devem se vestir, como elas devem agir e se sentir, com base no sexo que é atribuído no momento do seu nascimento. A ideia de que mulheres devem ser cuidadoras, por exemplo, e homens devem ser provedores, né, está exatamente dentro dessa ideia, dessa construção do que seria o gênero. Muito bem. Então, a partir disso, nós temos uma premissa muito clara no espiritismo, de que os espíritos eles não têm sexo, e ora ele ocupa um corpo masculino, ora ocupa um corpo feminino. Sabendo também que o gênero é uma construção social e não uma construção biológica, a minha pergunta é: o que justifica ou explica a discriminação histórica, o preconceito e a violência praticada contra os seres humanos que carregam esse rótulo de LGBTQIA+, até os dias de hoje? Porque o Brasil, é bom lembrar para os nossos ouvintes, é um dos países que mais matam pessoas dessas comunidades. Rodolfo, o que você pode nos dizer sobre isso? A explicação genérica é poder, a específica é poder, a detalhada é poder, enfim, para todos os casos trata-se de poder, e mesmo quando o seu líder religioso preferido diz que tem algo a ver com Deus, com a natureza, com a realidade espiritual, também é poder. Aí ele só está usando esses termos para poder transmitir, ou comunicar, ou manter poder, né? Veja, uma das explicações que eu mais gosto, sendo breve, mas eu acho que é uma explicação eficiente sobre esse assunto, é a seguinte: todas as sociedades antigas, todas as sociedades medievais, todas as sociedades modernas, até bem pouco tempo atrás, e muitas das que existem hoje, elas são organizadas como aquilo que chamaríamos genericamente de sociedades tradicionais. O que é uma sociedade tradicional, Dayane? Conforme o que eu estou propondo. É uma sociedade dividida em papéis, em funções. Ela tem duas características bem marcadas. A primeira é uma sociedade dividida por papéis sociais, por funções sociais, por posições sociais. Há vários nomes para isso, mas uma sociedade dividida em papéis explica bem. E existe uma segunda característica. Ela é, a rigor, ela é heteronômica, ou seja, as regras, as normas, os valores que fundamentam a organização daquela comunidade, em geral, existem ou há muito tempo, ou têm por fundamento a criação por algumas pessoas, por algumas autoridades, ou se diz que a criação dependeu inclusive dos deuses, mas de todo modo os membros atuais daquela comunidade são obrigados a obedecer essas regras sem terem participado da elaboração delas. O modelo de Moisés é ideal, né? Moisés desce do morro trazendo os 10 mandamentos, né? E a comunidade rejeita num primeiro momento, diz não queremos.
E como já comentamos antes, Moisés vai lá e puxa a faca, né? E elimina os seus opositores. Esse é um modelo ideal de uma sociedade tradicional heteronômica, né? A norma vem de fora, nesse caso de um pretenso Deus, que teria falado com um pretenso revelador, e que impõe esse código à comunidade. Isso é válido para quando, por exemplo, as pessoas dizem assim, desde meus bisavós as coisas são assim, não há por que mudar, entendeu? Assim, de onde vem a norma? Veio de alguém que já morreu e a gente tem que obedecer. De onde vêm os valores da história, da tradição e etc. Sociedades tradicionais, elas obtiveram muito sucesso. Não há nada na natureza que diga que a gente tem que se organizar assim. O fato é histórico. Historicamente falando, sociedades tradicionais foram sempre muito bem-sucedidas. Elas duraram muito tempo, elas sobreviveram, elas venceram política, militarmente falando. E aí, quando nós chegamos nos dias de hoje, ainda existem muitas sociedades tradicionais, claro, a nossa sociedade é um tanto quanto assim ainda. Aparecem algumas pessoas e dizem assim, olha, eu não quero mais ocupar um papel fixo. Eu não quero mais ocupar... Eu sei que a sociedade precisa de soldados, de camponeses, ela precisa de professores, ela precisa de legisladores, ela precisa de políticos, ela precisa de tudo isso. Eu sei que, bem ou mal, eu vou acabar exercendo um papel. Eu vou ser um camponês, eu vou ser um professor, eu sei. E eu sei que ser um professor significa uma série de outros deveres, que os romanos chamavam de ofícios, né? Ok, eu sei disso tudo, porém, eu gostaria de mudar. Eu quero ser professor por um tempo e quero ser escultor no outro, depois eu quero ser militar. Essa dinâmica, mudar de papel, é uma coisa que sempre foi complicado nas sociedades mais tradicionais, porque os papéis, uma das características fundamentais de uma sociedade de papel bem-sucedida é que os papéis são rígidos. Quanto mais rígidos forem os papéis, mais estável no tempo ela vai ser. É isso que eu estou chamando de bem-sucedido, entendeu? Ela dura. Então você vê, os judeus não tinham um Estado, mas mantiveram sua cultura, seu modo de existir, seu modo de se organizar através dos séculos, até hoje ter um Estado, né? Um território, uma soberania, etc. Mas eles seguraram até 1948, até muito bem, sem se dissolver em meio a outras culturas. É uma sociedade tradicional rígida. Agora, quando a gente chega pós-Segunda Guerra Mundial, no Ocidente, Estados Unidos e Europa, claro, a Europa ali ocidental, as pessoas começam a questionar essas estruturas muito rígidas. E aí, devagarzinho, movimentos sociais, luta, muito sangue derramado, vai se criando um cenário, né? Que mais tarde a gente chamaria de sociedade pós-tradicional, alguns autores chamam de sociedade pós-convencional, né? Você tem autores de psicologia, de sociologia, do direito, de várias áreas. E essa sociedade pós-tradicional é o quê? É uma sociedade em que os papéis sociais não são rígidos, eles são flexíveis, e onde os membros dessa sociedade não querem mais obedecer normas, regras e valores que eles não ajudaram a criar. Eles querem agora fazer as regras que eles são obrigados a obedecer. Nós chamamos isso de autonomia e é o princípio democrático, certo? E aí tem, assim, várias revoltas sociais, algumas revoluções culturais, como, em especial, o início desse movimento com as mulheres, que precede a Segunda Guerra Mundial, mas explode nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, e a partir desse primeiro grande movimento, porque nós estamos falando aí de mais da metade da população, com as mulheres, vêm os outros movimentos dessas revoluções, incluindo aqueles de que estamos tratando hoje, ou pelo menos começamos falando sobre eles, das pessoas que se vinculam à comunidade hoje LGBTQIA+, e outros grupos, né? A inclusão social dos negros em países como os Estados Unidos, depois na Europa e depois mais tardiamente na América Latina. Entre outros, aqui, por exemplo, na América Latina sempre foi um grande tema o relacionamento dos indivíduos que pertencem às nações originárias, né, os indígenas, dentro dos grupos sociais não indígenas e como essa interação se dá em respeito às suas identidades, etc. Enfim, seja como for, sociedades pós-tradicionais possuem papéis, mas eles são flexíveis e as pessoas não querem obedecer mais os valores da tradição ou da autoridade se elas não participaram. Isso causa um colapso. Se não causa um colapso, causa um desafio muito grande, né? Muito grande. Agora, isso não pode servir de justificativa para dizer para as pessoas: sociedades tradicionais é Deus que pediu que fosse assim, ou a natureza organizou os seres humanos assim. Não, a natureza não organizou os seres humanos em nada. Deus não tem nada a ver com isso. O modelo de sociedades tradicionais se provou historicamente bem-sucedido porque ele concentra poder
ele não distribui poder, ele concentra. Por quê? Porque ele precisa de ferramentas coercitivas muito duras para manter tudo em ordem. Essas sociedades não são mantidas assim apenas por harmonia e paz social, elas são mantidas na marra, assim, a maioria delas. Podem existir comunidades pequenas que convivem harmonicamente com essas ideias, papéis rígidos e inflexíveis, com normas que não foram criadas pelos membros atuais, porém, sociedades muito grandes, como estados muito tradicionais, eles costumam ser autoritários com as suas populações. De toda forma, nada disso justifica. Você me perguntou, a discriminação histórica pode ser justificada de alguma forma por causa de uma construção social ou biológica, né? De onde vem o preconceito? Não. O fato de a história nos oferecer como quase inquestionável que sociedades tradicionais conseguem sobreviver no tempo não significa que isso possa ser justificável para dizer a mulheres, pessoas LGBTQIA+, negros, imigrantes, que eles devem se contentar com um papel pré-definido para que tudo funcione bem. Isso não é válido nem para pessoas hétero, homens brancos, mulheres brancas, adolescentes, como o Valdir estava argumentando. Não vale para ninguém. Por que não vale? Porque é possível construir modelos mais adequados de sociedade, considerando a liberdade, e agora vem o ponto do nosso tema, a igualdade entre as pessoas. Então, eu acho que esse duelo entre modelo de sociedade tradicional e modelo de sociedade pós-tradicional define o nosso tempo, né? Às vezes eu brinco aqui entre nós, dizendo que mesmo a nossa geração, que atravessou anos 80, 90, já viu muita coisa, né? Nós estamos com um pé numa margem do abismo, tentando pular para outra margem enquanto o abismo se afasta, ele aumenta, né? Enquanto essas margens se afastam. Então a gente fica assim, eu quero chegar lá do outro lado, mas nenhum de nós sabe como é esse mundo que está sendo construído, né? Geração X, Y, Z, Millennials, que falávamos disso e nós começamos a ficar para trás, né? Então esse é um ponto interessante, assim, como as pessoas vão querer se definir como seres políticos, seres humanos que são também seres políticos, que vivem em comunidade. Haverá espaço para multiplicidades tão intensas? Haverá espaço para... Bom, isso está sendo feito, é um experimento social, mas o preconceito, a discriminação, a opressão, ela tem por fundamento concentrar poder, privilegiar grupos e fazer com que isso tudo se mantenha como está, usando inclusive e especialmente o discurso religioso, que sempre foi muito bom para isso. Né? O monoteísmo é muito bom para isso, inclusive, porque o monoteísmo quer dizer exatamente isso, né? Uma fonte de normas, um Deus, o nosso. É muito conveniente, inclusive. Sabe, Rod, eu estava te ouvindo falar, semana anterior a essa nós gravamos um episódio falando sobre a redução do número de espíritas no Brasil. Foi um tema super comentado no meio do movimento espírita brasileiro, preocupações de lá, de cá, o que vai ser o futuro da doutrina. E aí no que você estava falando, eu sempre me recordo, quando te ouço dizendo sobre essas sociedades tradicionais, do quanto uma parcela muito grande dos espíritas no Brasil diz que a gente tem que preservar a doutrina, a sua pureza doutrinária, que a gente não pode mudar os aspectos fundamentais para não alterar a doutrina, porque ela foi entregue pelos espíritos e as futuras gerações têm direito a recebê-la, e que é preocupante quando o número de espíritas diminui, porque como isso vai ser preservado. E daqui, de onde eu olho, se uma alteração nos pontos fundamentais do movimento espírita brasileiro representa uma morte do espiritismo como a gente conhece no Brasil, eu tenho dúvidas se isso é algo ruim. O espiritismo no Brasil vem dos fundamentos estabelecidos pela Federação Espírita Brasileira, desde que fundada pelo Bezerra de Menezes, que conseguiu aniquilar as suas grandes concorrências durante o século XX. Então nós não temos outras pessoas pensando espiritismo ou se manifestando em nome do espiritismo até o começo desse milênio, que não fosse a FEB praticamente. A FEB é a convidada para falar em nome do espiritismo quando o Estado brasileiro quer fazer um evento ecumênico, mas a FEB pensa o seguinte sobre a homossexualidade, por exemplo. A homossexualidade, enquanto manifestação das qualidades masculinas e femininas da estrutura psicológica do ser, independe do corpo manifeste, não é considerada transgressão da lei divina, ao passo que a prática sexual dos homossexuais, ou seja, o homossexualismo,
é transgressão da lei divina. Na homossexualidade, teríamos os casos típicos de desvios patológicos em que os indivíduos procurariam atender às solicitações sexuais com o parceiro do mesmo sexo, em atitudes ativas ou passivas. Vamos falar do Emmanuel. Na época em que ele publicou, talvez houvesse motivos para ver essas bobagens escritas, mas vejam que a FEB, como ela publica isso até hoje, eu acabei de pegar isso no site dela, tá? Acabei, enquanto você falava, Rodolfo. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, que já é uma bobagem, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Ou o Divaldo, nosso recém-desencarnado Divaldo. Quando o corpo se encontra definido numa ou noutra forma e o arcabouço psicológico não corresponde à realidade física, temos o transexualismo, que é empurrado pelos impulsos incontroláveis do eu espiritual perturbado em si ou pelos fatores externos, pode marchar para o homossexualismo, caindo em desvios patológicos, expressivos e dolorosos. Esse espiritismo tem que morrer, na minha opinião. Se a preocupação que nós temos no movimento espírita, de a redução do número de pessoas se declarando espíritas, está fundamentado nas pessoas dizendo: eu não sou espírita porque eu não concordo com esse monte de coisa escrita, que bom. Porque hoje me parece que há uma confusão bastante grande na mente do brasileiro sobre acreditar que Emmanuel e Divaldo eram espíritos importantes e têm enormes trabalhos prestados à humanidade, mas que são imperfeitos. Ou que o espiritismo não é a FEB. Ou que rever os postulados do Livro dos Espíritos é contrário ao espiritismo. Há uma confusão nesse assunto e há muita dificuldade para o movimento espírita entender que uma coisa não é outra. Então, ao pensarmos no espiritismo como uma doutrina fundamentada na ideia de que os espíritos não têm sexo, de que somos todos iguais perante o funcionamento da lei divina no universo e de que a convivência entre as pessoas que acreditam em certas ideias não torna essas ideias sagradas ou perfeitas, parece muito difícil para a mentalidade espírita hoje. A ideia de que igualdade significa aceitar o diferente e de que rever aquelas ideias que foram propositadamente repetidas durante gerações não é um ato pecaminoso, não é um atentado à forma de existir de um conjunto de princípios que deveria ser superior às comunidades que estão vivendo e experimentando em cada momento no tempo. Repensar o que os espíritas diziam nos anos 20, 30, 40, 50, 60 sobre as pessoas que não são heteronormativas não é querer destruir o espiritismo. Mas agora, se para ser espírita é necessário aceitar essas ideias, aí nós temos um problema bastante sério. Eu tenho duas anotações rapidinhas sobre a sua fala. Não precisa dizer, acho que com base no que eu acabei de dizer e com que tudo que nós estamos dizendo já faz muitos episódios, que nós somos do time que hoje acusa essas organizações do movimento espírita de repercutirem apenas discursos de poder mascarados pelo discurso religioso, tentando esconder o fato de que apenas são autoridades preocupadas em manter o seu poder. Não é muito, não é como o Vaticano, não é como os evangélicos. Poder é poder. Existem micropoderes que são mais disputados do que a soberania. Então essas pessoas gostam mesmo é de poder. Veja que no discurso que você leu da FEB, que está lá no site, vamos linkar no episódio então, tem uma ideia que é bastante intrigante, que é a de chamar, antiquíssima, nós já conhecemos isso há muito tempo, de atribuir o comportamento homossexual, né, a natureza da homossexualidade e o comportamento homossexual, ou homossexualismo, a inversão de papéis. É a teoria da inversão. O desvio vem da inversão. Essa é a teoria dominante no meio espírita tradicional, né? O sujeito era mulher por muitas encarnações, reencarnou como homem, agora ele quer ser mulher. Há vários problemas gigantescos aí. O primeiro deles é achar que ser gay
é um homem querer ser mulher. Esse é só o primeiro. Sempre, né? Isso sempre foi visto desse modo. O mais interessante para mim agora, dada a nossa discussão de agora, é perceber o esforço dessas organizações como a FEB de manter e aumentar controle sobre a comunidade espírita, logo, poder, defendendo um modelo de sociedade tradicional rígida. Qual é a principal patologia para esse modelo tradicional rígido e dogmático, né, baseado em autoritarismo? Qualquer coisa que signifique uma mudança estrutural. Então, a teoria da inversão, ela é necessariamente algo maléfico. A inversão é maléfico, porque não pode ter, isso daí não pode acontecer, porque quebra a sociedade tradicional. Se as pessoas saem por aí manifestando gêneros à vontade, porque isso, eu posso ter um sexo e eu posso ter um gênero que não é compatível com o mesmo sexo, ou pode inclusive mudar. Os gêneros mudam, porque eles dizem respeito à intenção, ao comportamento, ao desejo, à vontade, enfim, ao modo de ser das pessoas, né? E, portanto, dos espíritos encarnados conforme o espiritismo. Ora, como que a gente vai ter uma estrutura organizada, como a FEB e outros? Como é que nós vamos controlar esse novo rebanho? Entendeu? Então, na dificuldade para criar novos mecanismos, é melhor combatê-lo. Claro que ela poderia mudar para controlar, mas ela é pequena, ou não sei, talvez a escolha política mais simples seja vamos bater de frente, que esse povo é pequeno, e aqui dentro do nosso rebanho eles não vão se criar. Ponto. Tem uma pastoral da diversidade sexual na Igreja Católica, aqui ninguém vai criar um grupo espírita gay, entendeu? Ah, mas tem um na Bahia, tem um não sei aonde. É nacionalmente falando, comparado, como você mesmo citou, com a representatividade que a FEB tem diante do poder público para falar em nome do espiritismo, é pequeno. E seus médiuns mais atuantes, como o Divaldo, encampando esse discurso, tornam tudo mais fácil de concentrar. Mas percebe? Qual é o desvio? O desvio é a flexibilidade do papel, da posição. É uma sociedade dinâmica, ela é mais difícil de controlar. E o meu segundo ponto, né, se ela é mais difícil de controlar, logo eu tenho que patologizar ou criminalizar. E o segundo ponto que mais me chama a atenção nesse texto que você leu, que está no site da FEB até hoje, é o seguinte: como uma instituição religiosa espírita consegue exercer um papel tão materialista? Porque o que está em jogo aí não é a essência da natureza dos espíritos, entendeu? Mas as suas práticas como seres humanos. E o texto chega a dizer isso. A homossexualidade se explica e não é por si um problema, ela se explica por causa da inversão. É bizarro, mas enfim, é o que eles dizem. Desde que você não tenha uma vida afetivo-sexual manifesta, você pode ficar trancado no seu armário ou dentro do centro, onde você quiser, que tá ótimo. Você pode fazer palestra, viajar pelo mundo falando do espiritismo, você pode ter uma obra social, você pode fazer o que você quiser, desde que você não tenha uma vida afetiva sexual plena, porque isso é proibido. É o controle sobre a prática. E isso nunca foi o espiritismo. Ele nunca foi uma filosofia ou uma doutrina sobre ou reguladora de práticas, porque ele não é uma doutrina materialista. E aí os mais tradicionais nesse ponto dirão, mas a pessoa tem que agir de acordo com os princípios. Não, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. As práticas, se você está autorizando o princípio, as práticas que lhe correspondem não podem ser incoerentes, certo? Se, segundo a FEB, ser homossexual não é algo ruim, malévolo por natureza, praticar afetivamente, né, o que eles chamam de homossexualismo não deveria ser também. Por que que é? Aí eles não querem falar a verdade que está escondida nas entrelinhas do discurso. Ah, é porque a natureza fez 2 sexos para isso e para aquilo. Entendeu? Eles não querem admitir que eles estão jogando o jogo dos tradicionalistas dogmáticos, para quem a moralidade está vinculada à natureza. Essa gente não passou pela superação da falácia naturalista, como dizia o David Hume, né? Essa gente não superou ainda o seu grande erro, o salto lógico, que é pegar uma coisa como ela é e dizer como ela tem que ser, sem explicar, sem justificar. Existem 2 sexos, sim, homens e mulheres fazem bebês. Logo eu tenho que me comportar desse ou daquele jeito. Por quê? Exatamente o porquê. Se eu não estou interessado em fazer bebês. Esse salto lógico, que é o modelo descritivo que vira um modelo normativo, que, sem explicar, ele é uma armadilha política, ele é um instrumento político, ele é um modo de dominação.
que está escondido aí no discurso da FEB. Então, é interessantíssimo. O espiritismo se afirma progressista, o espiritismo brasileiro se afirma mente aberta, de vanguarda, é a religião das pessoas mais instruídas do país, né? Mas é também o das pessoas mais velhas, das pessoas com mais dificuldade para se adaptar a uma visão de mundo contemporânea e, obviamente, em declínio. Meu ponto é que o espiritismo brasileiro não sobreviverá sem que ele retome a sua natureza mente aberta, capaz de discutir com o mundo em mudanças, amplo, inclusivo. Ele não vai. Essas mentes velhas vão matar o espiritismo brasileiro. Aí, nesse ponto, eu concordo com você. Então, é melhor que ele morra. Esse espiritismo aí é melhor que ele deixe de existir, porque ele não tá fazendo grande coisa mesmo pelo país ou pelas pessoas, então é melhor que ele morra. Sabe, Dayan, eu e você sempre a gente troca trechos de livros quando a gente lê alguma coisa. E, olha, tá difícil achar na história do espiritismo livros que valessem o papel que são impressos hoje. Tá difícil, então assim, pra quê? Sabe, pra que as pessoas vão gastar o rico dinheirinho delas e derrubar eucalipto para produzir um papel, e ela vai pegar um livro com esse tipo de coisa escrita, ou vai pegar livros falando das mulheres como servas, ou falando dos negros como criaturas inferiores. Meu, assim, não faz sentido sustentar essas ideias hoje. E, eu não sei, na sua experiência de vida na Defensoria Pública, deve ser muito doloroso ver essas coisas dentro do espiritismo, né? Cara, de certo modo mas enquanto você falava, sabe o que eu gosto sempre de me pegar às premissas. Então, quando você fez a leitura dos trechos dos livros, imediatamente eu liguei com o seguinte: até a década de 1970, a medicina enquadrava o que eles chamavam de homossexualismo, exatamente pela terminação ismo, como uma doença psiquiátrica. Então veja, naquela época, o espiritismo ele estava, ou pelo menos essas falas, elas estariam em conformidade com o que dizia a própria ciência. O problema é que a partir daí, de 70 para cá, e nós tivemos outra alteração em 90 já com relação aos transgêneros, que também tinham um CID, mas usávamos uma outra nomenclatura, eu falo a sociedade, né? Como hermafroditas, era o termo que era mais utilizado. Então, tudo isso já nem no CID não existe mais. O próprio... A condição trans ainda figurava num CID psiquiátrico, ele não está mais. Já houve essa saída também. Porque há um aumento da nossa compreensão. Então, o que aconteceu? A ciência evoluiu a ponto de reconhecer que que aquilo que nós determinamos lá atrás está errado, não tem nada a ver. Isso não há uma relação entre a homossexualidade e nenhum tipo de doença. Essa é uma condição humana. Isso diz respeito à diversidade e à experiência humana. Qual é o problema? É que o espiritismo não pode ficar preso a isso. O que Kardec nos falou? Olha, se houver conflito entre o espiritismo e a ciência, fica com a ciência. Então, o que estava dizendo Emmanuel naquela época estava de acordo com a ciência, beleza, nós aceitamos. Hoje isso está em conformidade com a ciência? Não, isso é um absurdo. Nós não vamos dizer que, também só jogar pedra, mas dizer o seguinte, olha, a informação veio, mas hoje nós sabemos que essa informação ela não é boa. E me parece que é isso que nós devemos fazer. Quando você faz uma análise crítica do espiritismo, você tem que voltar sempre para as premissas para poder analisar o resto. E essa me parece das mais importantes. Então hoje nós podemos dizer, olha, isso aí é bobagem, esquece isso aí é bobagem, isso está tudo errado. O espiritismo, embora em algum momento espíritos tenham dito isso, eles estão errados. Nós temos que dizer com todas as letras. Eles estavam errados. Essas pessoas não são infalíveis, exatamente porque não existem pessoas infalíveis. Eles morreram e escreveram de acordo com o tempo. Hoje isso está superado. Então nós não devemos continuar reproduzindo esse tipo de conhecimento. Me parece que é por aí. Sabe, Dayan, eu concordo contigo absolutamente nesse lance das premissas. E eu vou aqui de novo fazer a minha velha acusação ao espiritismo, que é a tomada do espiritismo por uma sequência de espíritos católicos.
Para mim, esse é mais um sintoma só. Veja, voltemos à ideia base, espírito não tem sexo. Ponto. Ela soluciona todas as questões a partir daí. Não sobra uma dessas questões abertas. Se o espiritismo não tivesse se tornado um pseudo-catolicismo, ainda no período de Kardec, é possível que o comportamento, ou melhor, os argumentos sobre o comportamento sexual tivessem morrido em as pessoas se manifestam afetivamente porque os espíritos não têm sexo e eles se envolvem uns com os outros porque se interessam pelas outras pessoas. Ah, mas Valdir, isso é uma ideia muito avançada. Você só tem uma vivência de sexualidades distintas no Ocidente a partir dos anos 80. Mentira! Berlim, dos anos 20, era um polo de cultura gay na Europa. Aliás, há um documentário fenomenal no Netflix chamado Cabaré Eldorado, que era da maior casa gay de Berlim nos anos 20. Até, de fato, o movimento nazista assumiu o poder nos anos 30 e conseguiu implantar suas leis, quando ele evidentemente fechou e prendeu todo mundo e matou quem pôde, era o local onde toda a comunidade gay da Europa viajava para os fins de semana ou para a semana, porque era a cidade onde você tinha travestis, lésbicas, gays, homens que eram transgêneros, mas ainda não sabiam que eram transgênero, mulheres que eram transgêneros, mas ainda não sabiam que eram. Todos convivendo na cidade e sem atos de violência ou de repressão. Não havia repressão. Se nós pensarmos que o espiritismo poderia ter sido, dentre as religiões do Ocidente, ou, no mínimo, da religião que existe no Brasil, a primeira a ter dito, ainda lá na época do Império, que não havia sentido em você ter um artigo criminal condenando a homossexualidade porque os espíritos não têm sexo, nós teríamos hoje algo que é um ativo imenso na defesa da doutrina. Mas não, nós somos uma doutrina que replica de forma frágil e imperfeita um comando teológico católico. E aí não tem saída, é melhor que morra. Você é muito duro, Valdir, mas eu concordo. Agora, a minha questão é a seguinte: dentro do espiritismo, qual seria o papel das pessoas LGBTQI, APN+, dentro do movimento? Essas pessoas, na experiência de vocês, né? Elas são bem-vindas, né? No espiritismo, no movimento espírita, de um modo geral? É algo que vocês conseguem perceber? Ou há uma cortina de preconceito também? O Horizonte Espírita, muitos anos atrás, acho que na época da pandemia, em 2020, 2021, entrevistou, hoje viva, mais importante drag queen do país, eu acho, que é a Hikaru Kadoshi. Ela fez um reality show com a Xuxa, Amazon Prime, e é um cara incrível. E a Hikaru é espírita. E ela respondeu uma série dessas questões que uma série de coisas tangentes a essa questão que você está propondo aí, Rodolfo. E ela comenta sobre a experiência de ir montada para uma palestra espírita e do desconforto que ela causava para os assistentes e para os trabalhadores no centro por estar montada indo à palestra. E as pessoas, o entrevistador perguntou para ela, mas por que você não ia vestida normal? Porque esse é o normal do meu trabalho. Eu precisava sair do centro para ir fazer um show numa casa noturna. E eu não ia ter tempo de me montar, porque toma um tempo danado fazer aquela maquiagem, fazer tudo, então eu precisava ir montada. E ninguém aqui olha estranho pro sujeito que vai de farda, que é outra fantasia, né? A farda é uma fantasia. Vai de farda pro centro. Ou vai de jaleco de médico, ou de terno, que é a fantasia que a gente usa no fórum. Nós fazemos essas coisas e é natural no centro, mas aí uma drag queen que precisa ir trabalhar após a sessão espírita, após o passe ou a palestra, causa um alvoroço, causa uma dificuldade. Então, eu acho que depende da casa espírita onde a criatura vai. E eu diria para alguém que está dentro das definições de LGBTQI, PNA+, que pergunte ou sonde antes, não entre em qualquer casa espírita, não. A dor e o sofrimento de um encontro malfadado não vale o preço. Na minha opinião, não vale o preço. Então, existem casas espíritas, eu tenho certeza que os acolherão bem, mas eu também tenho certeza que não é qualquer casa espírita. Não serão todas as casas espíritas.
É difícil, né? Você ter um panorama de acolhimento e cuidado e atenção quando você tem uma história tão longa de preconceito, né? E essa história, ela tá muito enraizada. Algumas pessoas que nos ouvem talvez pensem que a gente tá sendo até muito radical, né? Eu vou relembrar, eu vou ser bem enfático ao dizer isso. Nós somos muito, muito moderados. Muito. Eu já pensei muito sobre esse assunto. Mesmo quando o Valdir fala aí que o espiritismo, como existe no Brasil, devia acabar, ele ainda tá falando pouco. Eu me lembro quando a gente gravou o episódio sobre lá o Brasil, coração do mundo, né? Nós tivemos rejeições internas de pessoas que nós adoramos, que são nossos amigos, e que acharam que a gente pegou pesado, falou muito duro contra aquele livro, né? Eu continuo até hoje achando que a gente corre o risco de ser ouvido no futuro pelos nossos filhos ou até netos e eles pensem que a gente jogava no mesmo time de quem defendia essas obras. O Valdir acabou de dizer que talvez o Emmanuel, Espírito X ou Y tenham feito um bem para a humanidade. Assim, francamente, considerando 1,5% da população brasileira que ainda lê e pode achar bom esses livros, eu acho que eles estão errados, essas pessoas estão erradas. Então, assim, esses livros não fizeram bem nem para essas pessoas, que dirá para a humanidade. O Emmanuel era um católico, se a reencarnação de fato existe, se esse Emmanuel de fato era um espírito que existiu e se suas biografias estiverem certas, ele foi um católico rígido e dogmático a existência espiritual toda dele que ele relata, pelo menos neste planeta. E isso não é bom para alguém que tá a quem se atribui tanta superioridade intelectual, né? Muitos amigos nossos usam esse termo. Não, o grande filósofo do espiritismo é Emmanuel, mas que filósofo ruim, viu? Assim, bem ruinzinho. Eu acho que a gente não avança. A nossa crítica ainda é uma crítica moderada. E no caso das pessoas LGBTQIA+, é muito pior. Já é terrível com as mulheres. A literatura espírita, mesmo das obras do Chico Xavier, né, que nós citamos, seja com Emmanuel, com André Luiz, ela é terrível com as mulheres, é terrível com indígenas, com os gays, então, porque sobre as travestis e outras pessoas, há poucas referências até, né? Mas especialmente com os gays, é simplesmente inaceitável em qualquer sentido. Então, assim, como é que você vai acolher e atender as pessoas se elas vão abrir esses livros e ler as coisas que é possível ler neles, né? Então, é muito difícil. Então, assim, o histórico de preconceitos é muito grande, a tradição é ruim, e tudo isso deveria ser alterado, mas isso, para ser alterado, precisa de um senso de atenção e urgência que eu acho que não existe. Quando, assim, eu sou uma geração mais nova que vocês no centro, né? Não é não. Geração você não é não. Você é alguns poucos anos mais novo. Mas uma geração foi ótimo, né? A geração tem quantos anos? 2? Pois é. Então, na minha geração no centro, eu não frequentei a Mocidade Espírita junto com vocês. Eu fiquei curioso de uma coisa. Vocês chegaram a ter orientação, algum dos monitores falando sobre sexualidade na época de vocês na Mocidade Espírita? Eu fui repreendido. Não, eu não me recordo. Eu fui chamado em particular na casa de um amigo nosso, depois de um estudo no centro em que eu disse algo parecido com: olha, veja só, vamos supor que eu seja gay. Qual o problema aí? Esse foi o meu discurso, né? Qual o problema de a pessoa estar aqui na frente de vocês e ser isso ou aquilo? Enfim, onde está, na essência, o problema? Meu discurso era mais ou menos esse, eu não me lembro. Eu só me lembro dessa frase, na verdade, porque ela foi reafirmada para mim nessa conversa particular em que um grande amigo nosso, mais velho, diretor do centro, me chamou e calmamente, de modo, sob o ponto de vista dele, cheio de cuidados, né? Olha, tudo bem, caso você seja gay, assim, mas veja esse problema do homossexualismo, aí ele engatou esse discurso, entendeu? E a gente sempre gostou muito dele, ele sempre foi, aos nossos olhos, muito mente aberta, né? Mas eu entendi que mesmo um centro onde nós crescemos, que os meus pais ajudaram a construir na fase em que nós estávamos ali, eram, né, pessoas importantes no centro, esses grandes amigos que nós sempre tivemos eram pessoas de mente aberta aos nossos olhos, né? Mas eu já falei assim, então tá aqui um assunto sobre o qual não pode falar. Então isso eu tive
claramente, e daí em diante, para falar disso de novo, levou muitos anos. Eu voltei a tocar nesse tema num daqueles eventos lá que acontecem na Semana do Carnaval, lá na Federação, mas evidentemente o material que eu preparei foi para o presidente da Federação antes, ele deu uma olhada, combinamos o livro que eu ia usar, porque se pega um sujeito como Divaldo, por exemplo, claro que os livros dos anos 70, 80 e 90 tem uma pegada. Agora o Divaldo, como era um sujeito muito preocupado com o mercado editorial e com o contemporâneo no sentido da circulação da informação e do dinheiro, né, porque venda de livros sempre foi muito intensa, ele também foi moderando o seu discurso. Então tem livro do Divaldo, livros de pergunta e resposta, em que ele já tem um discurso aparentemente mais moderado. É um discurso que já fala em nome da empatia, né? Fala em nome da defesa de uma ética privatista. Olha, o que a pessoa é na sua intimidade, até eventualmente o que ela faz dentro de casa, né? Assim, a gente tem que respeitar. Então esse discurso do respeito, da inclusão, já está nesses livros do Divaldo. E esses livros me foram, vamos colocar desse modo, foi permitido que eu usasse para poder enunciar o discurso da inclusão social, entendeu? Mas é claro que lá no estudo eu enfatizei o ponto essencial, que é o que nós estamos discutindo aqui. Mas é claro que eu tive que fazer um enorme esforço para poder seguir falando do tema. E só foi uma vez também. Só foi uma vez. Então, passei por esses filtros e não era fácil. Nunca foi e continua não sendo. E hoje eu acho que, no fundo, é um dilema. Várias pessoas que estão nos ouvindo, elas pensam nisso, assim, tudo bem, eu tô lá no mesmo centro que existe desde sempre e eu não quero fugir do combate. Como é que eu vou fazer? Eu sou obrigado a te dizer, olha, se você agir de um modo muito diferente daquele a que as pessoas estão acostumadas, você vai ter que sair, não vai ter jeito. Você vai ter que criar uma estrutura nova, você vai ter que criar um novo canal de comunicação, você vai ter que criar uma comunidade nova, porque as pessoas vão te rejeitar, não tem solução isso daí. A maior parte dessas pessoas não quer mudar o modo como elas enxergam esse assunto. Elas estão presas demais às suas tradições e aos seus regimes disciplinares de poder, entendeu? Eu perguntei isso pra vocês porque na época em que eu estava numa cidade espírita, havia uma diretriz muito clara a ser dada e que eu recebi várias vezes, que era, ela era teologicamente, dentro do espiritismo que a gente conhece, completamente adequada e ao mesmo tempo risível. Se você é gay porque você foi viciado em sexo em outra vida. Uhum. Logo, nesta vida você não deve fazer sexo. Exato. Portanto, para ter uma vida mais simples, você deve procurar um mosteiro ou uma casa de freiras. Isso foi tão, assim, bem formatado, em ideias tão simples e tão lógicas uma após a outra, que eu demorei uma vida para perceber os absurdos em cada uma das linhas, cada um dos estratos dessa argumentação. E, cara, hoje uma das coisas que eu tenho muito medo quando eu faço afirmativas acerca da vida moral está descrito no quanto de dano eu posso estar produzindo em alguém pensando que eu faço bem. Eu não tenho a menor dúvida das pessoas que repetiram essa quantidade imensa de afirmações criminosas sobre a existência de uma sexualidade não heteronormativa, que elas estavam agindo de boa fé. Inclusive, no último encontro de mocidades espíritas que eu participei em Rondônia, não mais como frequentador, mas como trabalhador, auxiliar, eu estava ajudando em alguma coisa da administração, eu passei em frente a uma porta e ouvi uma das palestrantes dizendo isso, que os jovens deveriam evitar fazer sexo, e era para uma turma já de uns 16, 17 anos, que eles deveriam evitar fazer sexo e que o sexo era algo que deveria ser feito apenas em relacionamentos muito estáveis. Ela já era evoluída, ela aceitava que o sexo não precisava ser dentro do casamento, mas que era necessário estar sempre vigilante, porque um interesse muito grande pela prática sexual indicava um vício e que isso precisava ser purificado e sublimado, e que aqueles que tinham uma tendência a gostarem ou a se sentirem atraídos por pessoas que não fossem do outro sexo deveriam necessariamente sublimar os seus sentimentos. E essa palavra era muito repetida o tempo todo, da sublimação, a sublimação, a sublimação. E é alguém que eu gosto muito que estava falando isso, e eu confio completamente na boa fé dessa criatura. Eu
não sei nem o que é sublimação. Não tem ideia. Deixa o povo transar, pelo amor de Deus, rapaz. Deixa o povo transar. E aí, hoje, meu medo, ao fazer uma afirmação sobre o que é bom, ruim, certo, errado, correto, incorreto, etc., tá replicando este tipo de conteúdo, sabe? Eu já dei estudo em mocidade e grupo de ESD tempo demais, e já falei bobagem demais, eu já tenho horas demais acumuladas no meu karma para ir pro planetão que eles ameaçam estar chegando, só das coisas de boa fé que eu repeti durante mais de 20 anos. O meu testemunho, invocando os crentes aqui, é esse. Hoje, meu grande medo é de tudo o que eu já falei, de boa fé, e que eu tenho hoje certeza que eram coisas erradas. Orientações e propostas que hoje, não naquela época, mas hoje, eu sei, eu estava falando bobagem. Valdir, não tem como fugir disso. Faça o caminho inverso e você vai ter um grande ensinamento da teoria do conhecimento, que é o seguinte: não é porque uma pessoa é boa que ela está certa, e não é porque uma pessoa está certa que ela é uma boa pessoa. O personalismo não é bom quando estamos procurando a verdade. Por isso que o discurso de autoridade não é conhecimento aceitável por si só. Às vezes está diante de um grande especialista de uma matéria e não há outras fontes, você vai ter que considerar o especialista primeiro do que o ignorante. Mas, via de regra, você deve evitar o personalismo. Como o espiritismo brasileiro virou uma religião tradicional, ele está fundamentado hoje mais na autoridade de suas lideranças do que num discurso verdadeiro que pode ser comprovado. Aí, todos nós somos, claro, vítimas da cultura. Eu não diria nem vítimas, sabe? O fato aqui é que é muito difícil mesmo fugir. Você pode ser uma pessoa de boa fé e está cometendo um monte de erro, alguns deles inclusive graves. Por isso que ter só boa fé não adianta. Quando o Espiritismo se propõe uma escola de produção de conhecimento racional, ele propôs a busca por evidências, a comparação de resultados, a reflexão constante como formas de evitar o dogmatismo, entre outros vícios. Se nós paramos de fazer reflexão constante, comparar resultados, buscar evidências, nós nos tornamos também dogmáticos, autoritários, opressores, mesmo que a gente tenha boa fé. Então aqui existe uma discussão que está na essência de uma escola de filosofia, uma escola de produção de conhecimento, que o Espiritismo deixou de ser. Que ele deixou de ser. Eu nem sei se ele foi por muito tempo. Eu penso que ele tem potencial para ser, mas não foi isso que aconteceu. Então, não dá pra gente ficar se punindo num sentido moral, porque aí é inverter o erro, é trazer o erro pra cima, não dá. O importante é que a pessoa de boa fé que esteja nos ouvindo e que de alguma forma suspeita, fala, cara, será que o meu discurso, será que minha visão de mundo, será que os meus sentimentos estão mais adequados com a realidade do que está acontecendo? O que eu posso fazer? O primeiro passo é ela pensar sobre isso, ela pensar sobre ela mesma. O primeiro passo é ela colocar em questionamento o seu papel. E aí dá os outros. Aí tá várias regras de segurança que podem ser usadas, né? E ouvir pessoas da área. Ai, nossa, como é que eu vou fazer ciência no centro? Pô, você pode começar do jeito mais simples possível, convidando um professor, convidando um membro da comunidade, ouvindo uma pessoa de fora, o que os meninos fizeram aí, que a gente não fez, né? Que você citou no podcast. Ir atrás, conversar com pessoas diferentes. Você faz ciência, às vezes, fazendo coisas muito simples. Eu não criticava lá, fazer semana de estudos com os jovens, aí vou falar da Bíblia, chama um professor de história, pelo menos. Mas eu tenho um professor de história aqui no centro. Mas aí tem o viés, né? Essa pessoa está muito focada, ele estuda mesmo. Hoje tem o YouTube, vai no YouTube, pega um especialista, bota a molecada para assistir sobre comportamento sexual, sobre a natureza do sexo. Chama um especialista, vai na internet, procura uma boa referência. Mas não faz por quê? Por causa do controle do seu próprio rebanho, né? Então, assim, a pessoa realmente de boa fé hoje não pode dizer que a informação não está disponível. Ela tem que começar a pensar que ela pode estar errada e procurar um jeito de melhorar. Perfeito, perfeito. Nós já nos estendemos um pouco, né? Mas, na verdade, bastante.
A gente precisa encerrar o episódio. Para variar, a gente não conseguiu gravar em 40 minutos como a gente queria. Mantém a história, já vamos para 6 horas de gravação. Isso é uma piada aqui dentro, é interna, queridos ouvintes, porque a gente não dá conta. Vamos lá, para a última então, para nós encerrarmos hoje. Uma pessoa que ela é, né, abertamente LGBTQI, que ela é espírita, né? Ela pode ser médium, ela pode ser orador, né? Passista, já pensou? Nossa, eu recebi um passe da moça lá, ou do rapaz, e ela era gay, ou ele era transexual, enfim. O que isso mudaria, né, na sua vida? Eu ouvi um orador, mas ele tinha orientação XYZ, ele era pansexual. A minha questão com vocês é a seguinte: existe algum problema, existe algum impedimento para que essas pessoas sejam trabalhadoras da casa, fora o preconceito, obviamente, né? Eu estou falando do ponto de vista do espiritismo, seguindo aquelas premissas que nós já temos. Ou para realizar essas atividades, essas pessoas seria melhor que elas permanecessem no armário, que elas fossem mais discretas dentro do ambiente espírita. Eu não posso ser como eu sou. Vocês observam isso, por exemplo, não sei se vocês frequentaram a igreja, eu frequentei durante um tempo quando eu era criança, mas eu percebia isso. As pessoas, elas se enfeitam, elas se arrumam para ir para a igreja. É um ambiente diferente e você parece que assume uma outra identidade, né? Você vai e tem uma aparência mais dócil, uma aparência, vamos dizer assim, mais bonita. Você se enfeita para ir para a igreja. No centro espírita não era muito diferente isso. Mas eu tenho o meu próprio estilo, independente da minha sexualidade ou da minha orientação sexual. Temos, afinal de contas, alguma orientação para essas pessoas, como elas frequentam o centro, né? Como agir normalmente, como nós fazemos. Enfim, eu confesso que eu tenho essas dúvidas, porque como eu não pertenço a essa sigla, e ainda por cima sou homem, eu vou do jeito que eu quero. Eu ajo como eu ajo dentro ou fora do centro, talvez lá dentro com um pouco mais de calma, né, do que eu sou fora, com um pouco mais agitado. Mas para essas pessoas, né, desses grupos específicos que nós estávamos tratando aqui, vocês têm alguma experiência ou têm contato com essas pessoas? Podem trazer informações para nós de como elas se sentem, se elas exercendo atividades dentro do centro, como essas que eu citei, né, de médium, de orador, de passista, seja do que for, de evangelizador, se elas... como elas atuam. Ela fala, olha, eu, apesar de ser aceito, prefiro, né, ser mais low profile, discreta, minha sexualidade ela é minha, não interessa a ninguém, então ela não é divulgada. Vocês tiveram contato com pessoas e poderiam trazer para nós aqui algum relato ou experiência que vocês tiveram? Porque eu só conheci hétero nesse trabalho. Não, você não só conheceu héteros. Eu tenho uma desconfiança. Você não conhece a vida privada de todas as pessoas do centro, né? Exatamente, de 2 ou 3 pessoas queridíssimas, amadas, que pra mim não faz a menor diferença, mas eu nunca conversei com elas especificamente sobre isso, entende? Não sei se vocês tiveram contato com outras pessoas. Então, é óbvio que elas existem dentro do centro espírita, óbvio que elas são trabalhadores e trabalhadoras do centro espírita. A minha questão é como elas se sentem, afinal. Tem a liberdade para ser quem elas são? Eu acho que esse pequeno disclaimer, ele já responde sua pergunta. Como, mais uma vez, né, como uma religião que se organiza do jeito que se organiza, o espiritismo não oferece um campo aberto de expressões. Os centros tradicionais, eles são lugares que emulam códigos de comportamento de igrejas tradicionais. Embora eles tenham lá suas diferenças fundamentais e festejadas, como maior simplicidade possível, não haver imagens, não haver... Mas, assim, algumas regras fundamentais são muito semelhantes. Então, pessoas LGBTQIA+, para frequentarem os centros, trabalharem e representarem os centros ou o espiritismo, elas têm que se comportar de forma a não dar vazão, a não manifestar, não expressar
qualquer elemento da sua identidade que seja desviante dessa média comportamental que faz o histórico de um centro tradicional. Estou usando o termo desviante em homenagem à FEB. E veja, estamos dialogando com pessoas de boa fé. Pessoas de boa fé que estão por aí pensando, pô, você quer o quê? Que a travesti a que o Valdir se referiu vá dar uma palestra para crianças vestida para ir ao trabalho na noite e acabe ofendendo a sensibilidade dessas crianças? Vocês são loucos. É possível que tenha uma pessoa de boa fé aí pensando, pá, mas uma coisa é ter um policial militar que vai ao centro depois do trabalho de farda e dá passe nas crianças. A outra é ter uma travesti paramentada para a noite e dar passe nas crianças. Isso é muito agressivo. Até para quem viu a Xuxa e a Mara Maravilha durante a infância com meia de leg, sainha e penacho na cabeça, realmente uma travesti é um troço assim surpreendente. Mas essa pessoa dirá, mas ele não ia dar passe no centro, não deixaria a Xuxa entrar de shortinho no centro para dar passe. Veja, essa discussão, ela em primeiro lugar é uma discussão materialista. Vamos deixar claro. Existe um caminho decente a ser percorrido quando estamos discutindo procedimentos, né? Regras básicas de comportamento, códigos de vestimenta, modos de falar. Existe um caminho moralmente correto em que essa discussão faça sentido e acabe em algumas restrições compartilhadas? Sim, existe, claro que existe, né? O silêncio no momento da palestra, não usar um perfume muito forte quando for dar passe, né, Valdir? Assim, existem regras assim, não usar muitas joias ou pulseiras, coisas que façam barulho, porque no caso do espiritismo, o passe na casa espírita é um lugar silencioso e que afeta as pessoas, por exemplo, se você estiver ali sacudindo as mãos fazendo muito barulho, entendeu? Aqui não é o mesmo lugar, ou esse não é o mesmo momento de uma manifestação mais barulhenta, etc. Mas veja, essa conversa desse jeito que eu estou propondo aqui, que parece e eu acredito piamente que é algo a ser levado adiante, é algo perfeitamente adequado a qualquer bom código de conduta inclusivo, empático e multicultural. Por exemplo, eu sou professor em sala de aula numa universidade pública, eu exijo, né, um comportamento, as pessoas precisam se comportar de um modo que me permita dar a aula, falar para todos, né? E seria muito difícil para mim se eu estivesse dando aula de Ontologia 2 e entrasse 3 alunos sem camisa na sala, né, vindos do futebol, sentassem no meio ali da sala e, sei lá, começassem a falar, me atrapalhar e etc, entendeu? Até que ponto eu tenho que tolerar o aluno sem camisa, barulhento e que veio suado do futebol atrapalhar a minha aula, entendeu? Sim, existe esse caminho, que é o caminho do básico, da urbanidade, etc, beleza? Beleza. Porém, quando estamos falando de identidades, estamos falando de sexo e gênero, para mim esse assunto está profundamente contaminado pelo preconceito. Até a alma, até as suas raízes históricas mais profundas. Então, esse debate não é um debate neutro. Nunca. Ele nunca será tão neutro quanto uma... Veja, nem a discussão sobre se os alunos podem entrar sem camisa em sala de aula é um debate neutro. Moralmente neutro. Afinal de contas, os meninos podem jogar bola sem camisa, as meninas não podem, em qualquer lugar neste país. As meninas não podem tirar a blusa para jogar futebol, ou vôlei, ou seja lá o que for, porque isso já é um atentado ao pudor, né, Dayana? Então, assim, por que os meninos podem tirar a camisa e as meninas não podem? Percebe? Então, assim, quando a gente tá falando de sexualidades, o assunto nunca é historicamente neutro em termos morais. Nunca é. Logo, é necessário triplicar, quadruplicar, quintuplicar os cuidados com relação a essa discussão, como o Valdir citou lá, né? A travesti que foi fazer a palestra vestida para o trabalho, olha, vamos conversar aqui sobre o decoro ou sobre cuidados para não chamar mais atenção para a pessoa, para a vestimenta do que para os argumentos. Então, se você quer falar disso, eu acho necessário que você, e você é uma pessoa de boa fé, acho necessário que você, por exemplo, convide as pessoas envolvidas e vá ouvir argumentos de, eventualmente, profissionais que trabalham com essas pessoas. Primeiro as pessoas sempre, né?
chame a travesti, que é a amiga que é a colaboradora do centro, para conversar num ambiente seguro, onde ela possa se expressar sem travas, sem restrições. Mas tome muito cuidado com essa conversa, não vá fazer isso num ambiente potencialmente agressivo. Convide mais pessoas que compartilham desse modo de viver e para que elas possam ser ouvidas. É difícil esse tema. O primeiro ponto é, você não pode pressupor que você está sendo moralmente neutro, nunca. Se você é um homem hétero e você é branco, provavelmente a gente está falando aqui, espero que tenham pessoas de mais idade ouvindo, né? Então entenda que você, de partida, será preconceituoso. De partida, você será preconceituoso, porque você foi criado numa cultura de preconceitos. Nós somos todos, de alguma forma, machistas, racistas e preconceituosos. Invariavelmente. Invariavelmente nós somos, porque nós somos moldados por uma cultura que é assim. Então, quando nós olhamos, eu sou um homem hétero branco, eu olho para uma mulher, o meu olhar nunca será neutro. Eu tenho sempre que usar a consciência para agir sobre o meu olhar o tempo inteiro, porque eu fui criado vendo mulheres na televisão que se expunham como objetos e eram vendidas como tal. Então, quando eu olho para a roupa de uma mulher, eu tenho sempre, em todos os casos, que usar a consciência de modo atento e rigoroso para lembrar, em primeiro lugar, que o meu olhar será enviesado pela cultura machista, misógina. Sempre. Porque eu sou um homem criado no Brasil, né, que cresceu nos anos 80, e a minha consciência foi forjada assim, e eu não quero que ela seja assim para sempre, então eu preciso trabalhar para isso. Então, quando eu estiver falando de roupa, por exemplo, né, a roupa que o palestrante pode usar. Olha só, eu tô aqui de calça jeans, uma camisa de botão, não tem nada demais, acho que a menina poderia se vestir assim também. Não. E cuidado. Não, e muita atenção no que você está dizendo. Né? Você não é capaz de entender o que ela sente com relação ao seu modo de vestir e nem o que as outras mulheres vão sentir. Então você não pode usar a sua própria consciência como ponto de partida para a definição dessas regras. E imagine então à medida em que os nossos comportamentos e os nossos modos de existir vão se tornando mais diferentes. É engraçado, né, Valdir? Nas mediúnicas, vira e mexe, o grande tutor de um time mediúnico é um preto velho. O grande tutor de um time mediúnico é um índio sábio, né? Vocês já ouvimos muitas... Olha, tem um grupo aqui que nos ajuda, que são os indígenas, eles fazem um puta trabalho. Você vai deixar o indígena dar palestra no centro? Como ele se veste no dia a dia? Não, aí na hora de entrar na casa espírita tem que estar de camisa, entendeu? Tá, ele pode ser assessor espiritual do grupo mediúnico e salvar o seu time em algumas situações, mas entrar no centro para dar uma palestra desse jeito ele não poderia. Gente, o preconceito está nas práticas. Discurso não é uma abstração, o discurso é o conjunto de práticas sociais. Então, assim, é necessário olhar para o conjunto das práticas e lá nós vamos encontrar a opressão. Né? Então, assim, convivi por muito tempo, a pergunta do Daniel foi essa, com muitas pessoas que eram ou gays ou lésbicas, né? Enfim, para ficar nesses exemplos, mas que passaram a vida toda controlando seu modo de vestir, de se comportar, de falar, para não serem alvo de restrições, atenção e mais opressão do que sempre já foram, porque elas sempre foram. Elas estão ali sobrevivendo a esse conjunto de restrições. Se fôssemos falar das mulheres, então, mais uma vez usando esse critério do populacional, eu sou um professor e um pesquisador que repetiu a vida inteira que tragédias não se comparam. Né? Eu tomo muito cuidado com isso. Quem sofre mais, quem sofre, sofre. Isso já deveria ser o bastante para a gente prestar toda a atenção do mundo, né? Essa história de não sei quem sofre mais, porque tem esses 3 preconceitos juntos. A tragédia do preconceito, ela é imensa por si mesma e a gente não precisa comparar as experiências de sofrimento. A gente tem que atuar sobre elas para diminuí-las ou fazer com que elas deixem de existir. Mulheres, pessoas LGBTQIA+, volto às crianças, sempre foram e continuarão sendo, porque os grupos dominantes são feitos por homens héteros, em sua maioria, né, e seus comparsas no controle do poder. Então, assim, nunca, se você tem boa fé, nunca pressuponha que a sua boa fé é o bastante para discutir sobre esses temas. Nunca. Comece lançando devidas e necessárias suspeitas
sobre a capacidade de a tua boa-fé lidar com o preconceito que está em você desde sempre. Use os recursos que nós estamos citando, como ouvir os interessados, os afetados, convidar especialistas que trabalham com isso e ampliar essa capacidade de diálogo como um meio, uma diretriz de segurança, para que você não seja apenas um reprodutor de preconceitos, como infelizmente é muito o caso hoje em dia. Bom, Dayan, até os 26 anos, eu sempre escondi qualquer expressão afetiva da minha pessoa, então nunca fui barrado em centros espíritas por ser gay até esse período. Depois dos 26 anos, quando eu resolvi não mais esconder, eu também não fui, mas continuo mantendo uma saudável barreira de proteção entre a minha vida pessoal e a atividade no centro. Quer dizer, mantive este espaço entre a minha vida pessoal e o centro até chegar em Porto Velho de volta. E depois, em Porto Velho, eu não tinha mais esse problema, porque era o nosso centro, a nossa casa. E agora eu tô cansado de ambiente institucional espírita, então tô livre de qualquer necessidade nesse sentido. O que eu diria é que não tenho a menor dúvida de que existem casas espíritas em que as pessoas estão muito preocupadas com a vida pessoal, o aspecto íntimo de outrem. Existem casas espíritas em que tanto faz quanto tanto fez, você vem e faça seu trabalho bem e traga quem você quiser, namorado, namorada, enfim, e tá tudo de boa. E existem casas espíritas que querem que você aparente um certo tipo de manifestação. Então, se o homem é trans, é hétero, é gay, a mulher é trans, é hétero, é gay, desde que eles se comportem dentro de um certo espectro, como o Rodolfo falou, usou camisa, usou calça, falou com tais ou tais entonações e sem tantos trejeitos, assim, o assado, tá de boa. Por isso eu retomo pro meu ponto da fala anterior, ouvinte, se você conhece ou se você é espírito encarnado dentro de alguma destas experiências LGBTQIAPNA+, ou conhece alguém, eu não recomendaria sair entrando em qualquer casa espírita. Sonda primeiro, vê primeiro, pergunta, se informa, porque pode ser desagradável. É tudo que eu tenho para dizer. Beleza, meu querido. Rodolfo também, eu acho que por hoje deu. Podemos encerrar. Eu quero só fazer um registro aqui para a posteridade, que hoje nós estamos gravando esse podcast hoje, dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Não foi proposital, mas... Pois é, né? Uma coincidência muito feliz, né? Foi uma coincidência, mas eu não poderia deixar de fazer, né, esse registro. Acabou sendo uma coincidência realmente muito feliz. Espero que esse episódio possa, então, assim como os demais, conforme o retorno dos nossos ouvintes, né, ter um impacto positivo. E eu me despeço aqui. É sempre muito bom, é sempre um prazer poder gravar com vocês. Beijão pra todos, bom fim de semana, que hoje é sábado. Beijo pra todo mundo, mais um episódio entregue, a nossa série tá caminhando pro fim, tá faltando pouco agora, né? Nós vamos alterná-la aí com episódios sobre temas mais atuais. Muito obrigado a todos vocês, continuem dando like lá nos vídeos do YouTube, compartilhando as publicações que nós estamos fazendo, e agora eu espero que vocês já estejam aí acessando as novidades que nós trouxemos, os pequenos vídeos que são os cortes das nossas gravações que a gente está tentando fazer com muito carinho para retribuir a atenção de vocês com mais material. Muito obrigado e até logo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.